mas você só vai agora. Abra as Escrituras no livro de Josué, capítulo 2. Josué 2 e Êxodo 14, 15, e a gente lê os dois versículos no Novo Testamento e pronto. Maravilha. Enquanto você procura o livro de Josué, capítulo número 2, versículo 1, eu aproveito para louvar a Jesus mais uma vez, tanto pela vida do pastor Helder, meu amigo, até o que a excelência do seu conheço, os demais companheiros que estão aqui, tanto os nossos suplentes e os demais presentes aqui, presbíteros, animais, obreiros da casa de Deus, como disse o companheiro, o presbítero Helder, sou daqui de São Lourenço, passei aqui a adolescência e a juventude, lógico, não me considero muito tempo, mas, lógico, que fico feliz de estar vendo tantos rostos, isso é muita bênção, e sempre nos ajudar, e até hoje nos ajuda nas orações. Toda pessoa, fico feliz de estar aqui. Eu estou devendo essa visita já há uns dias. O pastor Léo, dias atrás, ele, no trabalho dele, me deu uma ajuda dias atrás ali, que eu quero crer que ele lembra. Ele estava fazendo a ronda aqui em Teixeira, eu fui abençoado de cabeça. E o senhor lembra uma ronda que o senhor estava fazendo ali, eu vou ter que ir lá, só para poder glorificar Jesus, pela vida dele, em que eu sou grato a Deus, por ajuda. Glória a Deus. Vamos estar lendo. E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ficaram ali. Êxodo, capítulo 14, versículo de número 15. Disse Deus a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Agora vamos para o outro. João Evangelho, capítulo de número 1. Versículo 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E o versículo de número 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos que ouviram João dizer isso, seguiram a Jesus. E o versículo 40 diz que um daqueles discípulos se chamava André. E o último versículo, Marcos 16 e 15. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda aquela terra. Meus filhos, nós aprendemos que quanto menos lê na hora que for pregar, a gente sabe do tempo, a gente sabe, aquela coisa toda. Só que tem coisas que precisamos
que os esclarecimentos podem ser mais completos. A pergunta fica: qual é o assunto da mensagem? Ok, vou falar rapidinho. No livro de Josué, no capítulo 2, versículo 1, está escrito sobre uma ordem que Deus deu a Josué, e Josué escolheu 2 espias. Alguém pode fazer uma conjectura: quem foi esses 2? Vocês só não tem como me provar no livro de Josué o nome desses 2 espias, mas tem conjectura. Inclusive teve até aí uma série, né? Uma série, filmes que mostra lá o Estadão. Ok, só que aqui nas Escrituras não fala aqui o nome desses 2 espias, embora eu acredito que um desses 2 espias, logicamente o nome de um deles aparece no livro de Mateus, porque em Josué, capítulo 2, versículo 1, não aparece em Jericó o nome de uma mulher conhecida como Raabe, onde esses 2 espias ficaram. A Bíblia só não fala o nome dos 2 espias, mas eu acredito que um daqueles 2, o nome está em Mateus capítulo 1, e daqui a pouco eu te falo. Ok, isso é uma crença minha. No livro de Êxodo, tudo começou lá para se chegar à margem do Jordão. Começa com uma ordem em Êxodo 14, versículo 15, quando Deus dá ordem para Moisés. Por que clamas a mim? Não é que Deus não quer que ele clama, ao contrário. A ordem bíblica é clamar ao Senhor. A ordem bíblica é buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Mas tem coisa que não é só clamar. Não, tem que clamar, mas tem coisa que tem que agir. É o que os irmãos estão fazendo aqui, meus irmãos. Deus abençoe mais uma vez todas as famílias que estão, logicamente, fazendo aquilo que a Bíblia manda fazer. Tem coisa que tem que orar e tem que continuar sempre orando. 1 Tessalonicenses 17, parece que está. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia manda orar sem parar, manda também agir. E a ação foi essa, a ordem que Deus deu. Diz ao povo que marche. Não é só orar, ore, mas é marchar. É orar e marchar. Marche, não pare, ande. Ok. E aí, Moisés muitas vezes desanimou, mas Deus vinha lhe dando ânimo. A Bíblia diz que muitas ocasiões Deus fala: vai falar com o Faraó, Deus, ele não vai deixar, não. Ele já disse que não vai deixar, mas ele vai deixar. Fala para ele que Deus está mandando esse povo, Deus que eu falei. Fala de novo, foi lá, falou, não vou soltar. Fala de novo, Faraó, não vou soltar, não. Fala de novo, foi falando, eu disse: olha, eu falei, fiz a minha parte. Agora é a outra situação. A situação agora é juízo. No juízo, Faraó perdeu o filho primogênito e todos os habitantes do Egito perderam o filho primogênito. Todos os egípcios perderam seu filho primogênito. A Bíblia fala que à meia-noite o anjo de Deus passou em toda a terra do Egito e não teve uma casa de egípcio que, logicamente, ficou primogênito vivo. Todos os primogênitos da terra do Egito morreram, até o primogênito que se assentava no trono junto com o Faraó. E aí foi liberado o povo. E o povo teve que sair. E a ordem de Deus era uma só: marche. Entra nos lugares que o povo passou. Tem lugar que você já passou, que alguém, olhando assim, é só um lugar para você que não escolhe. Tem lugares que você já morou, que alguém até já passou por lá. E não é nada mais ou menos do que mais um lugar, mais uma cidade a mais. Para você, ali foi uma história que você passou, aonde você teve diversas experiências. E isso aconteceu com o povo de Israel. Em cada lugar que o povo de Israel passou, teve uma experiência. A Bíblia diz aqui que assim que Israel saiu da
E os seus não iam. As mulheres de Israel militando também. Os egípcios morreram todos dentro do Mar Vermelho, novidade para ninguém. Atravessou o mar, aonde era machado, e ela atravessou o mar, não. A caminhada não para. Chegou do lado de lá, e aí Jeová continua a caminhar. E tinha um decreto de Deus. Quando José, lá atrás, tinha morrido, a ordem era: não deixe os ossos de José na terra. O Egito carregar osso nas costas. Ah, mas está pesado, mas não tem facilidade na igreja, não. Ah, mas está difícil, mas não tem facilidade na presença de Deus. Ah, eu não sabia que o negócio está fácil, mas nunca foi fácil fazer a obra de Deus. Carregar osso, não é fácil, é mistério. O fardo é leve, mas é fardo. O jugo é suave, mas é leve. E está carregando o osso de José, atravessou o Mar Vermelho e tal, saiu do Egito. Do lado de lá, a Bíblia diz que assim atravessaram o Mar Vermelho, caminharam mais 3 dias até tomar a pé. 4 milhões de gente caminhando a pé, ou mais, estou falando se olhar tudo mais ou menos igual. Do lado de lá, 3 dias andando a pé, pelo caminho de Ecã, até chegar em Baal-Zephon, para poder ir, vai ler números 33, números 34, na sequência, está por aí. Saindo de Baal-Zephon, chegou num outro lugar, que a Bíblia chama, logicamente, de Migdol. Chegou em Migdol, não vai parar aí não, vai chegando, é para continuar a caminhada, saiu de Migdol, chegou em Mara, não tinha água para beber, estava tudo. E aí Deus, eu não peguei, não, caminho assim que ele abre, Deus não quero que caminho assim que ele abre, não tem facilidade não, sabe, eu tenho esse que ele abre, no próximo acampamento preciso, no acampamento de Elim, lá tinha 12 fontes de águas e 70 palmeiras, para o povo descansar, maravilha, quando o povo acordou, eles pegando todo mundo, porque era a obra do lembra, os abraços, dormia eternamente, só esplêndido, não, negócio, tem que marcar, é caminhar, saiu dali, continuou a caminhar, saiu de Mara e foi caminhando até mim, saiu de ali e foi andando. E daí? Chegou para junto do mar, continuou a caminhar para o lugar chamado Doficar, que eu disse que continuou a caminhar, saiu de Doficar, chegou no lugar preciso, a luz, na sua vida, tudo na sequência, saiu da luz, chegou no outro lugar preciso, como Refidim, saiu de Refidim, eu disse que continuou achando, chegou no lugar preciso, Monte Sinai, eu disse agora assistir aí, por um tempo que eu quiser assistir, e Deus começou a falar com o povo do Monte Sinai. O Monte Sinai é as estátuas de pedras escritas pelo próprio Deus. No Monte Sinai veio a ordem de Deus, dizendo: olha, que Moisés faça uma tabernáculo, ele fez, que Moisés faça uma arca de madeira e fez para o povo carregar. Foi isso que aconteceu. O povo estava achando que estava difícil carregar o osso de José nas costas, pois então tem mais uma coisa para carregar nas costas. Deus tem tabernáculo, porque assim que isso dá, Levi vai ter que carregar as peças nas costas. E o que mais? Tem a arca da aliança, que alguns dos 4 levitas vai ter que carregar nas costas também. A situação você vai perceber que não está facilitando. Tinha osso de José para carregar, alguém achou que era muito para a grande inteira, desmontando o móvel, o tabernáculo era móvel, e as peças vêm que carregar nas costas. Está difícil, não. Tem arca para carregar nas costas ali. Parece que o negócio não foi diminuído, parece que a situação foi estreitando, porque com Deus o caminho se estreita, ele não enardece, o caminho só estreita. Pode ver, às vezes na hora de assinar Jesus, 1000 levanta a mão e Deus abençoe, levanta a mão 10.000, mas na hora de caminhar, daqui a pouco só Jesus na causa, vai estreitando. Teve uma certa vez na Bíblia, e no Novo Testamento fala que 500 pessoas viram Jesus vivo, foram 1.000 olhos, 2 pessoas,
sembrando. Depois, olha, multiplicou para 10 mil, 5 mil, e o negócio, graças a Deus, se multiplicou, e hoje somos incontáveis. Mas nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Nesse acampamento que eles passaram, saindo do Monte Sinai, pode ver que quando eles saíram do Egito, saíram só com os ossos de José nas costas. Quando chegou no Monte Sinai, os ossos de José teve que continuar a se carregar, e aumentou ainda as peças da tenda da aliança para carregar as costas, e ainda aumentou a arca da aliança para carregar as costas. Saindo do Monte Sinai, foi para o Monte Acampamento. E a Bíblia fala, categoricamente, que a ordem era marcha. Deus já não vai ensinar ele. Aí não é preparado. Essa não é preparado. Não é preparado. Marcha. Saiu do Monte Sinai. A Bíblia fala que chegou em outro lugar parecido com Tignote Radavá. O nome esquisito, mas essa Bíblia. Saiu de Tignote Radavá. Foi para um lugar parecido com Hazerote. Cada lugar desse é essa coisa. Eu pensei aí, com seus interpretações, dá uma vida que você vai ver. Cada um desses lugares teve bênção e teve derramamento, incluindo muita gente. Teve bênção e teve juízo. Teve agora, mas teve juízo também. Que a ordem de Deus era obedeça e uma aposta bênção. Desobedeça e juízo está bom. Saindo desse lugar, conhecido como Hazerote, foi para um outro lugar, conhecido na Bíblia como Ritma. Saindo de Ritma, foi para um outro lugar conhecido como Ribopés. Saindo de Ribopés, do caminhada, baixou. Chegou no outro lugar conhecido como Libnar. Saindo de lá, foi para um lugar conhecido como Rissa. Saindo de Rissa, do acampamento, foi para um outro lugar, biblicamente falando, conhecido, biblicamente falando, como Querat. Todos esses lugares que eles foram passando, chegaram no Monte Sefé, saiu de lá, não podia ficar, era chegar, era provar, sai daí, andando. Chegaram no outro lugar conhecido, cada lugar desse tinha uma experiência. Citando esses nomes aqui, parece que é só um nome insignificante, mas a pessoa que passa na história é que sabe que já passou. A pessoa, logicamente, que já ficou pela terra é que sabe o que significa cada passo que já deu na terra, cada passo que já deu na vida. Quem sabe, olhando para alguém que já tem, logicamente, idade de vida, alguém acha que a pessoa de repente não tem muito presente, tem, até muitas vezes vai esquecer que é muito de nós, porque já viveram, já passaram, já caminharam em todo lugar, e às vezes muitos de nós ainda não passamos ainda. Isso significa que quanto mais tempo de caminhada, mais uma experiência, quanto mais tempo de jornada, mais um conhecimento, logicamente, se adere ao rio espiritual da pessoa. E o tempo foi passando, saiu do Monte Sefé, passou por Harada, saiu de Harada, chegou em Macedônia, saiu logicamente de Macedônia, chegou no lugar conhecido como Tarte, saiu de Tarte, chegou no lugar conhecido como Terra, saiu desse lugar, chegou em Mítica, saiu logicamente desse lugar de Asmona, e saiu de Asmona, foi passando até chegar logicamente na proximidade da fala de Jericó, que era conhecido ali como Campina de Moabe, nas proximidades do Monte Nebo, onde ficou Moisés, logicamente sepultado. E a Bíblia fala que morreu Moisés no Monte Nebo, tem tradução que fala Monte Abari, e ali ficou Moisés sepultado por Deus, e até hoje ninguém sabe do morro. Mas antes de morrer, Deus havia escolhido Josué e Joabiá. Eu te escolhi para você ser o substituto de Moisés. Esse povo não pode ficar sem rumo, esse povo não pode ficar sem direção. Você vai dar continuidade, porque Moisés, meu servo, é morto. Ser tu tão somente corajoso para caminhar com esse povo e atravessar o Jordão. Vai ver que Moisés teve um mar fechado para se abrir, e se abriu, o povo atravessou. Agora a gente vai ver que Josué, e era Josué, um servo de Moisés. Moisés, ele era levita, todo mundo sabe disso. E Josué era efraimita, da tribo de Efraim. O nome de Josué, não era Josué, o nome de Josué, todo mundo sabe que era Oséias, filho de Josué, assim que foi fazer a obra da Deus, Deus usa quem para poder. Quando uma pessoa
do lado de lá, porque para sair de onde o acampamento estava, se tinha do lado de cá do Jordão, tinha que passar do lado de lá. E para passar do lado de lá, tinha que ter uma pedra de lá, que era estratégia. Não se consegue atravessar o Jordão se não tiver uma estratégia, não tiver Deus. O que foi que aconteceu quando eles passaram para o lado de lá? Deus. As escrituras nesse momento não dizem que o Jordão, por enquanto, não tinha aberto as coisas que iam passar. E se abriu, não dá ali para os 2 espias passarem, não dá não. Depois sabe como Israel passar. Mas os 2 espias só se sabe é que quando surge uma missão para nós fazermos, o desafio está na frente. Não existe missão sem desafio. Não existe missão sem desafio. Toda missão tem um desafio para ser enfrentado. Esse desafio pode ser o Jordão. E se não for o Jordão, tem o mar. Nenhum dos escolhidos ou das escolhidas de Deus na Bíblia fez obra com facilidade. Todo mundo teve um desafio para enfrentar. Não tem como eu citar tudo aqui. Falando de Davi, gigante de Golias, um desafio. E os outros tiveram um desafio. Josué orou o sol, logicamente. A gente entende que a terra não girou mais, né? A terra parou de girar no espaço de 24 horas. A Bíblia fala que for o sol, não tem nada a ver. Ou seja, se for o sol, se for a terra, o importante é que parou tudo por causa da oração de um homem que orava. Então, tem sempre um desafio. E para Josué, teve um desafio do Jordão. Os 2 espias, mesmo que não tem nome desses 2 específicos na Bíblia. Não coloca o nome lá, que eu vou atravessar o Jordão e vou ler Jericó. Não tem nome deles. Tem conjectura. Eu creio, por exemplo, que um daqueles nomes, um dos dois, o nome de um deles, que está em Mateus capítulo 1, versículo 5, que fala, você já sabe, entendeu? A Bíblia diz que esses 2 espias saíram de onde estava o acampamento, eles tinham uma bênção de Deus, e Josué, seus comandantes, foi para lá de lá em Jericó. Quando a Bíblia relata que eles saíram e se tinham do lado de cá do Jordão, e foi para o lado de lá do Jordão, parece que não é fácil na Bíblia, porque a Bíblia fala de uma forma que não dá detalhe da dificuldade. Só fala, eles saíram e se tinham e chegaram em Jericó. Aí, quando é a sua vez de sair de algum lugar, no sentido, Deus exige algo de você vai fazer para Deus, você tem dificuldade, por quê? Porque não tem facilidade na Bíblia, pode não ter detalhes que a gente quer, mas tem um conteúdo que se precisa. Do lado de lá, os 2 espias chegaram, e a Bíblia fala que eles ficaram na casa de uma mulher, e a Bíblia, a nomenclatura dela é prostituta, meretriz, e eles ficaram acampados ali, não dá muito detalhe sobre a casa, logicamente, dessa prostituta, se era, logicamente, uma associação que tinha pessoas com aquela espécie e tal. Você sabe que esses 2 espias ficaram lá. E a Bíblia ia falar, logicamente, que tiveram êxito. Por quê? Porque eles foram para espiar, foram descobertos. O rei de Jericó fez cartaz, fez jornada, e disse: olha, tem 2 hebreus aqui, que quem achar esses hebreus aqui, amigo, vai te dar dinheiro, entrega a cabeça desses hebreus. E a única pessoa que podia entregar a cabeça dos hebreus era Raabe. Ela poderia ficar rica, ela poderia ganhar nome, poderia ganhar moral com o rei de Jericó, mas ela preferiu não mexer com quem, logicamente, leva o nome de Deus. Ela preferiu não entrar na área onde Deus está trabalhando. Deus estava trabalhando nas 2 espias, Deus estava trabalhando nesses 2 espias, porque se Deus faz um negócio, nada pode impedir. Se Deus faz um negócio, nada pode impedir. Se Deus faz um negócio, nada pode interferir. Se é de Deus, vai dar certo. Se Deus falou, vai dar certo. Meu Deus, no meio do tabu de Israel, esses 2 homens foram para casa, meu irmão. Tem coisa que não dá para reclamar, tem coisa que não dá para mudar, não pode. Tem coisa que não dá para conhecer questionando, tem coisa que só é para dar glória, aleluia. Tem coisa que só é para dizer amém, tem coisa que só é para dizer Osana. A Bíblia fala que essas coisas que ficaram lá foi procurado por todos os sermões de Jericó antigamente e não foi achado, porque Deus usou
aprisionar. Mas quando Deus é negócio, sabe morrer tem que caminha, mas poderia bautizar. A sábado é importante, descansará. Direito, Senhor, ele é Deus, você não refúgio na minha fortaleza, ele é confinamento. Então, ele virá, mas o passarinho está perto disso, ele combinará com a sua sombra e com as suas filhas e demais, suas asas, será segundo a sua verdade, estuda em qualquer mundo, terá acessão do mundo em será, que foi vida de pé, que não escuridão, nem mortalidade, que a sua maioria, mil nem um, eu matei sobre ele, mas tu não será atingido, não será atingido, ninguém vai pegar as pessoas, não, os dois estão escondidos, vem pela cara, não achou, depois ele escolheu, tem dias, obviamente, escolhido e voltou para Josué, mas antes dele sair com vida, ela atingiu aqueles coisas que disse, olha, na vida da minha família, eu quero conversar com vocês hoje na vida da minha família, e porque é uma coisa, esse Deus seu, sem poder, que animar, eu fiquei sabendo tanto que Egito que ele matou, não foi pouco não, é tudo que ele fez na praga do Egito, os primogênitos do Egito, o filho do Faraó do Egito, ele sabe de tudo, eu quero que você me prometa que esse Deus seu não vai me matar, não vai matar meu pai, não vai matar minha mãe, não vai matar minha família, prometa para mim que mesmo esse Deus seu escuro o universo inteiro, vocês vão orar por mim, vocês vão receber da vida da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus parentes, para nós não morrermos aqui em Jericó. E aqueles dois dias que é crente, sabia que a palavra de crente assim, sim, não, se prometeu, tem que valer a palavra que prometeu, se falou, tem que garantir, mas tem que falar, os dois dias, olha, em nome de Deus, eu podia ajudar, não vou receber, não vou ajudar, não. Aí foi chamado, em nome de Deus, dizendo, olha, está confirmado, em nome de Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, está confirmado, quem testemunha, que nós não vamos matar vocês, não vamos destruir a casa de Raab, e o sinal é esse, pega essa fita vermelha, pegou, abre a janela, coloca essa porta na janela, quando a gente invadir Jericó, tem que encontrar esse fio vermelho, e foi isso tudo que aconteceu, os dois espias voltaram para Josué, e a Bíblia fala que depois teve, eu acompanho de Jericó, que invadiu pelo povo de Israel, destruiu Jericó, casa própria para todo mundo, quem tinha casa deu casa, quem não tinha rua deu rua, quem não tinha defendeu Jericó, aquilo que era do inimigo lá em Jericó foi destruído tudo, e quem não tinha casa, pobre casa, quem não tinha loja, pobre, quem não tinha cinco, pobre, aquilo que era do inimigo, Deus pegou e deu e assinou os seus filhos por Israel. Ok. Entre esses dois alunos, quem eram esses dois alunos? A Bíblia não fala. Aí que eu vejo não acredito que era sua tal. Eu não acredito essa sua. Eu não acredito que um deles, o nome daqueles dois espias, está em Mateus, capítulo 1 da genealogia. Por quê? Porque fala ali na eu não conheço a Bíblia. E fala que depois que Israel foi de Jericó, Raab foi salva. Raab era prostituta, não era casada. Ela tinha a vida dela no mundão, só era casada. E em Mateus capítulo 1, você vai ver que ela casou. Aí em Mateus capítulo 1, você vai ver que um cidadão conhecido na Bíblia, Salomão ou Salomão, tem Bíblia que dá para buscar você, não é um acento. Saulo, tem Bíblia que tem acento. Salomão ou Saulo, casou no pai da certa. Ela casou com esse cidadão. Quem era esse cidadão? Um príncipe de Judá, filho do cidadão conhecido como Naasã. Teve casamento. Raab, uma vida meretriz, famosa no mundo todo pela prostituição. Deus salvou a mulher e pegou os pecados dela e ela ficou uma mulher servindo Deus. Que Deus é esse? Que perdoa o pecado e transforma o homem velho numa nova criatura. Ele nem entrou na genealogia da santidade de Cristo. E aí? Uma mulher dessa entrar na genealogia da santidade de Cristo? Não? Mas eu não posso de misericórdia não. Por mais, não pode julgar ninguém por aquilo que cometeu, porque Jesus perdoou, está perdoado. Se o irmão está escrito no livro da vida, o passado não existe mais, a pessoa é nova, criatura. E se já gostou, não interessa. E se deixou de gostar, não interessa também, porque Deus perdoou, está perdoado. E porque Deus escreveu no livro da vida, isso é escrito e não tem diabo que possa apagar o nome de ninguém. O livro da vida que é só a própria pessoa. Se quiser, aí
Para pessoal, se não quiser olhar, aí o pecado tira, porque a divisão é do pecado, porque a divisão do mundo está finalizada. No Novo Testamento, olha ver que nós lemos aí no livro de João Evangelho, capítulo 1, versículos 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. No início do ministério de Jesus, no início, né? Após que Jesus batizou nas águas, né? Achei o batismo aí, na congregação fala para eles, que aquele é batizado por meio do batismo. Batismo nas águas, coisa boa, é bênção. Jesus batizou nas águas. Após o batismo nas águas, a Bíblia fala que Jesus sempre passava ali por aquele lugar. E a Bíblia dá a localização do lugar que João estava quando Jesus batizou. Num lugar conhecido como Vale do Jordão, na proximidade de uma Betânia, que não era a Betânia de Judéia, era a Betânia da montanha, próximo das oliveiras, aonde morava Maria, Marta e o Lázaro. É na outra Betânia, Betânia do Vale do Jordão, Vale de Mar, a montanha que Lázaro morava, ou seja, a Betânia que Lázaro morava era a Betânia nas proximidades da montanha das oliveiras. E essa Betânia que estava próximo do Vale do Jordão era uma outra Betânia. Ok, finalizando aqui. Nesse lugar, a Betânia do Vale do Jordão, do lado de cá do Jordão, João estava batizando, batizando nas águas, e João, quando via Jesus passando por ali perto, ele gritava, toda vez era só Jesus passando, ele gritava, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus passando, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí dois discípulos de Jesus se empolgou e disse, mestre, meu Senhor, profeta João, o Senhor toda vez que vê esse homem, o Senhor batizou ele. O Senhor fica gritando alto, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala para nós o que está acontecendo aí, não deve explicar, não vai porque isso aí não é sobre o mundo, não. Aquele Deus é eterno, que mandou batizar, esse sobre quem deseja, o Espírito Santo, era, logicamente, o Messias, também enviado de Deus, pensando que ele, o Espírito Santo, de forma corpórea, também viu com os seus olhos, o Espírito Santo desceu sobre ele. É por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi só João falar isso aí, dois discípulos lá no João na hora, onde está isso? Está no livro de João Evangelho, capítulo, versículos 21, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, não é para esses dois discípulos largou João na hora. E seguiu Jesus e fala mais para mim, Jesus, senão eles não conseguem dizer, vem cá. E aí, um deles, a Bíblia fala que era mulher, e o outro, nesse texto, não fala o nome do outro, embora ele que é homem, aquela coisa que eu quero, fulano de amigo, mas no texto eu mostro o nome dos dois, eu mostro o nome de um deles. Igual lá em Josué 2, aparecem dois espias, mas no livro de Josué 2 não fala o nome deles. Mas no livro de Mateus, capítulo 1, nos vai entender que daqueles dois espias, possivelmente Mateus sabia, que seja o príncipe Saulo, que para confirmar que ele deveria ser Cristo, tinha que ser um espia, tinha que passar no teste de espia, passou tanto teste, que ainda casou com uma nave pequena, uma genealogia de Jesus Cristo. E no Novo Testamento, os dois discípulos que seguiram Jesus, de início do ministério de Cristo, um deles era para falar da mulher. E daí tem coisa na Bíblia que a gente não precisa detalhar. Em Marcos tem coisa que só tem em Marcos. Por exemplo, se você procurar no livro de Lucas e João, não tem no livro de Lucas e João mostrando todas as vezes que ela cantou. Mas em Lucas e Mateus e João fala que Pedro negou 3 vezes. Marcos capítulo 14, 30 e 72 é a única passagem no Novo Testamento que fala que ela cantou 2 vezes. Você não sabia aí? Marcos capítulo 14, versículo 30 e versículo 72 fala que ela cantou 2 vezes. Só tem Marcos. Se você pega no livro de Mateus, tem coisa que tem Mateus que não tem outra mulher, por exemplo, Mateus 26, 51, 52, 53, após Jesus ressuscitar, defunta e ressuscitou naqueles lugares que ela sepultada, tudo e entrou dentro da cidade de Santa Jerusalém. Só tem Mateus. Aí você pega no livro de Lucas capítulo 9, 31, 33, só tem essa passagem que fala que os 2 profetas
escrever um livro e que você conhece um outro livro. É por isso que não dá para ler só Mateus, não dá para ler só Marcos, não dá para ler só Lucas, não dá para ler só João, porque eu fui ensinando João. Tem coisa que tem irmão e só tem irmão. Por exemplo, esses dois discípulos aí, que aparecem aí, largando João atrás, e correndo atrás de Jesus para ser desespero. Só tem essa passagem do livro de João. Os outros evangelhos falam outras passagens que Jesus passou ali, perguntando a ele, eu estou pensando em série, eu falei pensando muito, mas por esse detalhe, só tem João. Deus abençoe que essa palavra que seja no nosso coração. Continua orando pelo pastor Fabiano. Graças a Deus, Deus abençoe o pastor Fabiano, que está feliz com Jesus, glória a Deus. Nós vamos para casa, abençoados, fique em pé, vamos orar, agradecer a Deus, informar os irmãos que domingo tem EBD, domingo à noite, tem culto de toda a igreja,